a tradução literal. E será que, em razão de, o nome da paraxá se chama Ekev, que a tradução literal é em razão de ou porquê. E será que, em razão de escutares estes juízos, decretos, e os guardarem e os praticarem, guardará Adonai teu Elohim para ti a aliança e a graça que jurou aos teus pais. Então, a paraxá começa dizendo, Verhayá Ekev Tishmeun. E será que Ekev, em razão de Tishmeun, escutarem, Et Hamishpatin, estes juízos, Haele, Hamishpatin Haele, o Misharten Vasiten Otan, e os guardarem e os praticarem, Veshamar Adonai Eloheicha, e guardará Adonai o teu Elohim, Lecha et Haberit para ti, a aliança vet hachesed e a graça asher nishba lavotecha, e a graça que jurou aos teus pais. Ekev significa, como eu falei, em razão de ou porquê. E é interessante que a palavra Ekev, ela é composta das letras hebraicas Ain, o Kof e a letra Bet, que ela pode ser lida tanto como Ekev, que significa em razão de ou porquê, mas ela também pode ser lida como Akev, que significa calcanhar. Então vejam a riqueza da língua hebraica, que a paraxá significa em razão de, mas ela se escreve com as mesmas letras da palavra akev, que significa calcanhar. E o verbo akav, ain, kof e bet, ele significa, uma das suas acepções, significa também atacar com o calcanhar. Então, em uma tradução alternativa deste verso de Deuteronômio 7, 11, eu poderia ler também assim, se atacar com o calcanhar. E vejam só, explica o Midrash qual é a relação de atacar com o calcanhar com Ekev. O Midrash explica o seguinte, existem algumas mitzvot, alguns mandamentos, que por parecerem menores, nós pisamos com o nosso calcanhar, achando que não são importantes. Então afirma o Midrash que nenhuma mitzvah, nenhum mandamento pode ser pisoteado, ou seja, tratado com desprezo. Por quê? Porque toda a Torá é importante. Então, vejam só, se você estiver com o texto em hebraico e se você ler em hebraico, é bom você atentar, porque a palavra ekev, que significa em razão de e porque, ela se escreve da mesma maneira que a palavra calcanhar, e o Midrash explica que nós não podemos desprezar os mandamentos da Torá, pisando nos nossos mandamentos com o nosso calcanhar. Rashi, por exemplo, ele interpreta essa frase dizendo, diz Rashi, se você obedecer ao calcanhar, ou seja, se você obedecer aos mandamentos triviais que um homem está tentado a desfazer debaixo dos seus calcanhares. Então é muito interessante a conexão da palavra ekev com a que é em razão de e porque com a palavra akev, que é calcanhar. E de tudo que eu falei, inclusive com a lição de Rashi e o Rabino Baal Shem Tov também, ele segue mais ou menos a mesma linha. Os rabinos ensinam que nós não devemos desprezar nenhuma mitzvah, nenhum mandamento da Torá. E é por isso que nesta paraxá, Moisés, ele encoraja todo o povo de Israel a obedecer ao Eterno, a obedecer a sua Torá. Agora, vejam só, existe uma técnica de interpretação das escrituras hebraicas chamada Gezerah Shavá, que ela trabalha da seguinte forma, eu pego uma palavra de um texto e
conecto esta mesma palavra a outro texto em que essa mesma palavra ou o radical hebraico dela aparece. E eu comparo dois textos que aparentemente não têm nenhuma relação de causa e efeito. Então, essa técnica, repito, se chama Gezerah Shavah. Como que ela opera? Eu pego uma palavra hebraica de um texto. Eu acho essa palavra em um outro texto que não tem nada a ver com o primeiro texto. E eu faço uma comparação e eu extraio ensinamentos. Então vejam só, aplicando esta técnica, nós vimos que a palavra ekev está ligado a akev, que é calcanhar, ok? E onde aparece a palavra calcanhar pela primeira vez nas Escrituras? Essa palavra calcanhar, akev, ela aparece em Bereshit, em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis 3,15, o Eterno proclamou que da semente da mulher nasceria alguém que daria um golpe na cabeça da serpente. E daqui a pouco nós vamos conectar esta serpente a Satanás. Então, Bereshit, Gênesis 3,15, ela diz que a alguém nascido de mulher, a semente da mulher, daria um golpe na cabeça da serpente. O texto assim dispõe, Bereshit, Gênesis 3,15. Porém, é o Eterno falando para a serpente. O Eterno diz para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é um texto bastante conhecido de todos nós. E apregoa a tradição judaica, que está, por exemplo, no Targum, que existiria uma batalha, um conflito entre os filhos da mulher e a serpente. E diz o Targum que, ao final, quem iria dar o golpe mortal na serpente? Quem seria? Meler HaMashiach, seria o rei Messias, que nós sabemos que é Yeshua. Então, o que é o Targum, para quem não sabe? O Targum é a tradução das escrituras hebraicas para o aramaico, mas quando faz a tradução do hebraico para o aramaico, o Targum faz ainda algumas interpolações explicativas. Então, o Targum Yerushalmi, também conhecido como Pseudo-Yehonatan, olhem só como ele traduz Gênesis 3,15. Ele traduz e vai fazer interpolações que eu vou ler aqui para vocês. Está escrito: e será que, quando os filhos da mulher obedecerem à Torá e executarem suas instruções, eles estarão preparados para te bater na cabeça e para te matar. Aí está falando para a serpente. Ou seja, quando os filhos da mulher obedecerem à Torá e praticarem a Torá, eles estarão preparados para bater e para matar a serpente. E quando os filhos da mulher abandonarem os mandamentos da Torá e não realizarem as suas instruções, tu, serpente, estarás pronta para machucá-los em seu calcanhar e feri-los. Então, vejam só, quando as pessoas obedecem à Torá, as pessoas batem na cabeça da serpente. Quando as pessoas desobedecem à Torá, a desobediência faz com que a serpente machuque a pessoa no calcanhar e faça uma ferida na pessoa. E aí conclui o Targum da seguinte maneira: no entanto, haverá um remédio, olhem só, um remédio para os filhos da mulher. Mas para ti, serpente, não haverá remédio. Haverá um remédio para o calcanhar dos filhos da mulher.
nos dias do rei Messias. Então o Targum está falando de forma maravilhosa que nós somos filhos da mulher e nós sofreremos golpes vindos da serpente, golpes que atingirão o nosso calcanhar quando nós estamos em desobediência. Mas haverá um remédio para nós, haverá um remédio para o nosso calcanhar, e esse remédio será dado nos dias do rei Messias. Ou seja, o Targum está dizendo que é o Messias quem dá o antídoto, o remédio contra a serpente, contra o veneno da serpente. O remédio, o antídoto, quem dá é o Messias. Então, muitas vezes nós desprezamos a Torá com os nossos calcanhares, conforme disse Rashi, pisando em mandamentos da Torá com o calcanhar. Porém, nós temos um remédio contra isso, que é o Mashiach. O Mashiach traz o remédio para a desobediência, fazendo com que o homem obedeça a Hashem e venha cumprir aos mandamentos da Torá. Agora, quando nós voltamos para o Targum, nós percebemos uma coisa. Enquanto Adonai preparou o Mashiach para vir ao mundo e implementar a Torá nos corações humanos, a serpente tentou desviar os homens do plano do Eterno. A serpente, que daqui a pouco nós veremos que é Hassatan, e eu vou dar bases na literatura judaica sobre isso, a serpente, que é Hassatan, ela tenta desviar os homens do plano do Eterno. Então, Mashiach vem ensinar a Torá, fazer com que o homem obedeça a Torá, que é a vontade de Hashem, e a serpente vem para desviar os homens. Então o Targum é bastante claro, dizendo que haverá um conflito entre a serpente, que quer levar o homem à desobediência, e o Mashiach, que quer levar o homem à obediência da Torá. Mashiach, obediência, Torá. Serpente, desobediência, violação à Torá. Então, disto nós aprendemos que a Torá em Bereshit, Gênesis 3,15, ela fala sobre um conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Nós temos os seguintes conflitos: descendência da serpente versus descendência da mulher. Serpente versus Mashiach. Quem é a descendência da serpente? Eu já adianto, não são apenas os Shedim, os demônios, mas são todas as pessoas que aqui na Terra são instrumentos de Hassatan. Por exemplo, as pessoas que estão matando as outras são descendentes da serpente, pessoas que praticam o terrorismo, que matam, pessoas que estupram, os corruptos do Brasil e das nações, as pessoas que praticam idolatria, que praticam imoralidade sexual, o derramamento de sangue, a perversão sexual. Tudo isso são pessoas que são descendentes da serpente, porque elas instrumentalizam a vontade da serpente aqui na Terra. Mas existe a descendência da mulher atrelada ao Mashiach, que é a descendência daqueles que fazem a vontade de Hashem, aqueles que cumprem a Torá. E quem é a serpente? É o que as pessoas sempre me perguntam. Pensem comigo. Hashem representa vida, luz e bondade. Contrariamente, Hassatan e os Shedim e os demônios, eles estão ligados à morte, à escuridão e à maldade. O Tanar, o Antigo Testamento, ele não estabelece, isso é importante frisar, ele não estabelece um panorama completo sobre Hassatan. O Tanar, o Antigo Testamento,
faz referências esparsas, mas não dá uma doutrina completa, fechada e com todas as explicações sobre Hasatan. Isso é muito importante que você saiba. O Tanar, o Antigo Testamento, entre aspas, ele não tem um capítulo explicando tudo sobre Hasatan, como ele foi criado, quais são as suas características, todos os detalhes. Não há uma teologia sistemática sobre isso. Porém, a literatura do judaísmo do período do Segundo Templo é bastante farta ao tratar do tema Hasatan, Satanás. E nós sabemos, ainda mais nós que somos judeus, que nem tudo está nas Escrituras. Existe tradição judaica não escrita que correu paralelamente às Escrituras. Essa tradição judaica oral não escrita, ela não tem o mesmo peso da Bíblia, mas ela fornece dados, muitas vezes históricos, para nós entendermos alguns conceitos espirituais. Então, hoje, eu vou citar muito a literatura judaica do período do Segundo Templo. Para surpresa de muitos de vocês, eu não vou citar Talmud, Midrash, eu não vou citar rabinos medievais. Por quê? Porque essa literatura veio muito tempo depois. Por exemplo, todo mundo sabe que o Talmud só acabou de ser compilado no século V depois de Yeshua. Quer dizer, na verdade, por volta do ano 500, aí já até o século VI. Na virada do século V para o século VI, por volta do ano 500. A Mishnah por volta do ano 200 e a Guemará por volta do ano 500, ou seja, século VI. Então eu não vou citar essa literatura que veio muito tempo depois. Hoje, no meu estudo, eu vou citar livros judaicos do primeiro século para trás, ou seja, até livros anteriores a Brit Hadashah, a Nova Aliança, também conhecida como Novo Testamento. Eu vou deixar de fora, repito, a literatura rabínica que veio muito tempo depois. Mas, acerca da identidade da serpente, quem é a serpente? O primeiro dado que a gente não pode olvidar é que Apocalipse capítulo 12, verso 9, que é uma revelação que o Hanan João recebeu, a ele é revelado de forma sobrenatural quem é a serpente. Apocalipse 12, 9, a tradução literal do aramaico diz: "E o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, que é chamada de enganador e Hasatan." Então vejam, Apocalipse diz que o dragão foi expulso, que ele é a antiga serpente, ele é chamado de enganador, ele é Hasatan. E prossegue o texto, que seduz todo o mundo habitado. Ele foi lançado sobre a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Então, meus irmãos, nós que acreditamos em Yeshua, que cremos na Brit Hadashah, a Brit Hadashah é clara. A antiga serpente é Hasatan. E aqui o texto está dizendo que Hasatan engana todo o mundo. E ele foi lançado sobre a terra com os seus anjos. Nós sabemos, Yeshua falou que esse mundo jaz no maligno. Maligno aí, em aramaico, bicho ou bicha, é uma palavra, dependendo do dialeto, pode ser bicho ou bicha. Maligno aí é uma alusão ao mal, mas também é uma alusão no pensamento semita, à luz do aramaico, é uma alusão também a Satanás. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é dominado e ele perece pelo maligno, pois você sabe que quando o homem pecou por conta da artimanha da serpente, quem entrou no mundo? A morte. Então, o salário do pecado é a morte. A morte é uma consequência da ação de Hasatan, fazendo o pecado adentrar no mundo. Então, percebam o seguinte, Hasatan, ele habitava
obviamente, ele foi criado pelo Eterno, então ele estava junto do Eterno. E hoje nós vamos estudar algumas tradições acerca do que levou à queda de Hassatã. Nós vamos analisar algumas fontes. Mas, antes disso, eu gostaria de frisar mais uma vez que, de acordo com Apocalipse 12:9, ele é o enganador. Ele seduz todo mundo habitado. Toda a maldade que nós vemos no mundo, claro que ela é produzida por homens, mas na verdade Hassatã é quem estimula. Eu não estou falando que não há livre-arbítrio, é claro que há livre-arbítrio, porque a pessoa pode falar não a Satanás, mas muitas pessoas dizem sim, e aí existe homicídio, imoralidade sexual, prostituição, adultério, idolatria e tantos pecados que assolam a terra. Isso é obra da antiga serpente, o dragão, o enganador Hassatã. E quem fala isso é a própria Brit Hadashah por meio de uma revelação sobrenatural. Uma coisa muito importante antes de entendermos melhor Hassatã é entendermos o seguinte: o Gan Eden, o Jardim do Éden, quando o Eterno criou Adão e Havá, o homem e a mulher, Adão e Eva, ali era o local em que Hashem se comunicava diretamente com o homem. A presença do Eterno estava ali no Gan Eden. Então o Gan Eden, o Jardim do Éden, era uma espécie de templo. Muitos não sabem, templo significa também o lugar da habitação do Eterno. Então, se ali o Eterno falava com o homem e com a mulher, se a presença do Eterno estava ali, tanto é que eles conversavam, o homem e a mulher com o Eterno, ali era uma espécie de templo, ou seja, o local da habitação do Eterno. Não é à toa e nem coincidência que existe certa tradição judaica dizendo que o templo de Salomão e depois o segundo templo, eles foram construídos exatamente no local do Jardim do Éden, em que o Eterno se comunicava com o homem e com a mulher. Então, vejam que fantástico, quando a gente vai lá em Jerusalém, ali no Côtel, no muro, ali no lugar do templo, ali, segundo uma tradição, ela não é unânime, mas existe uma tradição dizendo que era ali que o Eterno se comunicava com o homem e com a mulher. Por isso que aquele lugar é o lugar mais sagrado do mundo. E ali depois foram construídos o templo de Salomão e depois o segundo templo. Agora vejam só, então ali era uma espécie de templo, ou seja, o Jardim do Éden era um lugar em que o Eterno habitava. E aí nós temos que entender que junto do Eterno existem queruvim. Queruvim é o que geralmente traduzem como querubim. Querubim no hebraico se chama queruv. A palavra hebraica é queruv, que se refere àquele que está próximo de Hashem. Queruv vem de um radical que significa estar próximo. Então querubim, é quem está próximo do Eterno. Ou seja, é uma espécie de anjo guardião que está muito próximo ao Eterno. Então, no Gan Eden, no Jardim do Éden, já que o Eterno estava falando com o homem e com a mulher, é provável, e nós veremos o porquê, e obviamente aconteceu, que havia um queruv ali no local, ou mais de um queruv, ou seja, querubins em português, dizendo no local. Porque, repito, onde está o Eterno, existem queruvim, existem os querubins em português. Então, se o Eterno falava com o homem e com a mulher no Jardim do Éden, provavelmente ali existiam querubins ali. E os querubins, no Antigo Testamento, no Tanar, eles tinham 3 funções básicas. A primeira função, eles guardavam a fonte da vida. Isso está em Gênesis 3:24. Os querubins guardam a fonte da vida, Gênesis 3:24. Outra função deles, eles levavam a carruagem de Deus.
Isso nós lemos, por exemplo, no livro de Ezequiel 1, versos 5 a 20, Ezequiel 10, 1 a 22, lemos também em 2 Samuel 22, 11. Então, os querubins estão associados à carruagem de Deus. E a terceira função deles, eles servem no trono de Deus, no trono de Hashem. Isso está, por exemplo, em 1 Reis 6, 23 a 28 e o capítulo 8, versos 6 a 8. Então, os querubins servem ao trono de Deus. E aí, vejam só, havia um querubim, que ele se apresenta como uma forma de serpente para enganar o homem e a mulher. Repito, o próprio livro de Apocalipse, e eu li aqui para vocês, o próprio livro de Apocalipse fala que Nahash, a serpente, Nahash, ela é quem? É Hassatan, é Satanás. Então a própria Brit Hadashah fala que a serpente é Satanás. Agora, Satanás quem ele é? Ele é um queruv, ou seja, um anjo protetor, um querubim, dizendo na linguagem da língua portuguesa. E é muito importante e interessante observar que na literatura antiga da Mesopotâmia, ali em toda aquela região, há a descrição de seres sobrenaturais que se apresentavam no formato de um dragão serpente. Ele era meio dragão e meio serpente. Até mesmo eu já fiz uma viagem na China. Na China há muitos desenhos também de um dragão que é um meio dragão e meio serpente. Isso é na China, mas na antiga Mesopotâmia havia essas inscrições também, e esses seres demoníacos, demônio, serpente, ele era chamado de curibo. Vejam só, no hebraico é queruv. É o mesmo radical de curibo nas outras línguas semitas. Se você pegar e analisar, queruv é o mesmo radical de curibo, que dá a palavra querubim, ou seja, um ser celestial, um ser que tem uma função importante e que ele tem a forma de um dragão e de uma serpente. Vejam só, isso é literatura religiosa da antiga Mesopotâmia. Dragão e serpente, que são as mesmas palavras que aparecem em Apocalipse capítulo 12, verso 9, dizendo que o dragão é a antiga serpente que se chama enganador e Hassatan, ok? Então, nós temos isso aí, uma fonte histórica. Outra fonte histórica é que no Egito, no Antigo Egito, algumas divindades também se apresentavam com o formato de uma serpente. A serpente era um ser mitológico, era considerado um deus. Lembram como Moisés, ele vai lá confrontar Faraó e os feiticeiros do Faraó também fazem com que as suas varas se transformem em serpentes? Aquilo ali porque a serpente era um símbolo maligno. E eles adoravam a serpente, adoravam deuses em forma de serpente. Agora, nós só conseguimos entender o contexto geral. Eu falei aí da literatura da Mesopotâmia, que fala do dragão serpente. Eu falei do Egito, que também tinha deuses em forma de serpente. Eu falei sobre literatura judaica do período do Segundo Templo. Mas para nós entendermos o conceito do Tanar, do Antigo Testamento, das escrituras hebraicas sobre Hassatan, dois textos são essenciais e que nós temos que analisar porque eles causam muita polêmica. São textos, repito, que causam polêmica e eu gostaria de apresentá-los para nós estudarmos. O primeiro texto é Yeshayahu, Isaías, capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 14, a partir do verso 12. Isaías 14, verso 12, está escrito: Eir na falta me chamaim Heilel ben Shahar. Como caíste do céu, Heilel, estrela da manhã,
filha do amanhecer. Então está falando que uma estrela caiu do céu, ela é a estrela da manhã, filha do amanhecer. Como foste lançado... Aí eu vou continuar lendo. Como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. O próximo verso, verso 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, ou seja, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Sheol, o lugar dos mortos, ou abismo, ou sepultura, ao mais profundo do abismo. Esse é o primeiro texto que alguns dizem que é sobre Hassatan e outras pessoas dizem que não é sobre Hassatan. Nós veremos já já se esse texto é ou não é sobre Hassatan. Mas vejam só, aí está falando de uma estrela que caiu. No pensamento antigo judaico, estrela simboliza também seres celestiais. Então, se eu entender estrela como um ser celestial, um ser sobrenatural, está falando que uma estrela, ou seja, um ser sobrenatural caiu do céu, ele é chamado de estrela da manhã e filha do amanhecer. Está dizendo ainda no verso 13 de Isaías 14, que ele dizia no seu coração, essa estrela caída, né, esse ser caído, ele disse, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, está dizendo que essa estrela queria colocar o seu trono acima do trono do próprio Deus. Isso é forte. Um ser que quer colocar o seu trono acima do trono de Deus. E o verso 14 está dizendo que ele queria subir às alturas das nuvens e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Isso é sobre Satanás ou não é? Vamos ver já já, mas nós vamos analisar esse texto, se é ou não é sobre Hassatan. Nós vamos avaliá-lo, estudá-lo em conjunto, que são dois textos complementares, com Ezequiel 28. A partir do verso 13, Ezequiel e Yehezkel Hanavi, o profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 13, começa o texto hebraico dizendo Be'eden Gam Elohim Haita, no Éden, ou seja, no jardim do Éden, no jardim de Deus, tu estiveste. Então, no Éden, jardim de Deus, tu estiveste, ou seja, tu estavas lá no jardim do Éden, cobrias-te de toda pedra preciosa. Aí vem falando o nome das pedras preciosas. E o final do verso 13 diz, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Aí vem o verso 14, eu te coloquei como queruv. Olha aí, queruv em hebraico, ou seja, como um querubim. Eu te coloquei como um querubim ungido para proteger. Eu te coloquei como um querubim ungido para proteger. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras de fogo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Verso 16. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras de fogo. Mais um texto aí dizendo que havia alguém no jardim do Éden. Esse alguém era um querubim criado para proteger. Esse querubim, ele era perfeito em todos os seus caminhos, ele era perfeito, mas até que se achou nele iniquidade. O coração dele se encheu de violência, ele pecou
e ele foi lançado para fora do monte de Deus, e ele foi expulso. Esses textos, tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28, será que eles estão falando sobre Satanás? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: olhando o contexto literal, Isaías 14 está falando sobre o rei da Babilônia e não sobre Satanás. Repito, Isaías 14 está falando sobre o rei da Babilônia. E Ezequiel 28 está falando sobre o rei de Tiro. Então, numa interpretação literal, Ezequiel 14 é sobre o rei da Babilônia. Desculpem, Isaías 14 é sobre o rei da Babilônia e Ezequiel 28 é sobre o rei de Tiro, e isso não teria nada a ver com Satanás, pela interpretação literal Pshat. Porém, muitos estudiosos afirmam que, além do sentido literal, tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28, eles estão fazendo um mashal. Mashal em hebraico é uma parábola ou uma comparação. Uma comparação entre os reis da Babilônia e de Tiro com um outro personagem. Só para você entender, apesar de Isaías 14 ser sobre o rei da Babilônia e Ezequiel 28 sobre o rei de Tiro, isso daí, o texto é sobre eles, mas reflexamente, indiretamente, o texto está comparando o rei da Babilônia e o rei de Tiro a uma outra pessoa. E essa comparação é um estilo de escrita do Tanar chamado mashal, que é uma parábola, é uma comparação. E vejam só, se nós lermos Isaías 14 e Ezequiel 28, aquilo ali não pode ser apenas sobre o rei da Babilônia e sobre o rei de Tiro. Por quê? Porque o rei da Babilônia não caiu do céu. E o rei de Tiro não estava no jardim do Éden. Então, para vocês entenderem, o texto não pode ser apenas sobre o rei da Babilônia e sobre o rei de Tiro, porque o texto fala sobre um ser que caiu do céu, e o rei da Babilônia não caiu do céu. O texto fala sobre o rei, sobre alguém que estava no jardim do Éden, e o rei de Tiro não estava no jardim do Éden. Ambos os textos narram uma série de crimes, de iniquidades, que não tem nada a ver com o rei da Babilônia e com o rei de Tiro. E esta é a razão pela qual muitos estudiosos de alto nível, não é, peguei a opinião de alguém na internet, não. Por exemplo, Michael Heiser, que é um dos maiores estudiosos de demonologia, um grande estudioso, ele é PhD e ele faz só estudos sobre anjos, demônios, sobre batalha espiritual. Não é estudo fraco, não. Estudo de um PhD. Ele diz, com base em várias fontes antigas, que tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 vão além do sentido literal, rei de Babilônia e rei de Tiro, e se referem também à rebelião que ocorreu no Jardim do Éden. Houve uma rebelião no Éden, explica Michael Heiser, que é um grande erudito nessa área. Houve uma grande rebelião no Jardim do Éden, e essa rebelião você somente vai entender caso você conjugue 3 textos do Tanar: Gênesis, capítulo 3, Isaías 14, versos 12 a 15, e Ezequiel 28, versos 13 a 26. Esses seriam a matriz, a base do Tanar das escrituras hebraicas, a base sobre Hassatan, porque são textos, diz ele, sobre Hassatan. Só que nós vamos estudar hoje que existem vários e vários outros textos. Esses são os textos base, são o alicerce, ok? Então vejam, nós vamos estudar vários textos. Agora, esses são os que você tem que estudar
interconectados de forma primária. Uma observação que eu tenho que fazer é que não se sabe exatamente como foi a rebelião de Satanás em Ezequiel 14, em Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas nós não sabemos com os mínimos detalhes, o texto é pequeno, mas há uma ideia geral que é apresentada por Isaías e Ezequiel, há uma ideia geral de que existe um ser espiritual e que a vontade dele se opôs à vontade do Eterno e que ele se tornou inimigo do homem. E eu vou daqui a pouco dar muitas e muitas fontes. Ou seja, repito, Isaías 14 e Ezequiel 28 não dão todos os detalhes sobre a rebelião de Hassatan. São quase nada, são poucos detalhes. Não obstante, desses textos e com Gênesis capítulo 3, nós extraímos uma ideia geral no sentido de que existe um querubim, que ele é um ser que se opõe à vontade de Deus e ele se tornou inimigo do homem. E aí, agora nós vamos avançar para entrarmos nos detalhes. Já que as escrituras hebraicas não dão os detalhes, a tradição judaica, consignada em vários livros, veio a explicar e dar algumas teorias de como foi a rebelião de Hassatan. Há várias teorias. Eu vou dar aqui algumas. A primeira teoria, eu vou dar duas, que são as principais. Mas a primeira teoria sobre como foi a rebelião de Hassatan, essa primeira teoria está no livro de Adão e Havá, o livro de Adão e Eva. Livro de Adão e Eva, capítulos 12 a 17, que é um livro judaico. É um livro judaico. Esse livro explica o seguinte, ele fala usando as palavras de Hassatan. Nesses capítulos, Hassatan, ele encontra Adão, ele encontra o homem, e ele explica para o homem como foi a sua queda. Então, esse livro, ele está relatando as próprias palavras de Hassatan, explicando como foi a sua queda. E Hassatan explica o que levou à sua própria queda. Hassatan explica o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso nós sabemos. E incumbiu o anjo Micael, que é Miguel em português, incumbiu Micael a dar uma ordem para que todos os anjos se prostrassem diante do homem. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Algumas traduções falam que todos os anjos deveriam adorar o homem, só que aí o verbo grego proskuneo significa também se prostrar. Então aí é um ato de adoração prostrada. Então, o que Hassatan explica é o seguinte, o Eterno criou o homem e a mulher. Depois ele deu ao anjo Micael, o anjo Miguel, uma ordem que todos os anjos deveriam se prostrar, se ajoelhar diante do homem e da mulher. Por quê? Porque o homem e a mulher são e foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E vejam só, naquela época, Adão não era como eu agora, com corpo corruptível. Nós sabemos que Adão tinha um corpo glorioso. Ele tinha, diz Rashi, ele usava vestes de luz. Ele não usava nem roupa, eram vestes de luz, porque no homem e na mulher resplandecia a glória de Deus. A glória de Deus, ela emanava do homem e da mulher. Então Deus deu uma ordem que todos os anjos deveriam se prostrar diante do homem e da mulher, porque eles emitiam a glória do próprio Hashem. E aí o que acontece? Micael e os anjos se prostram perante o homem. Só que Hassatan se recusa a se ajoelhar diante do homem. Hassatan se recusa e ele diz assim, eu não vou me ajoelhar perante o homem. Por quê?
Porque eu, Satã, diz ele, fui criado antes do homem e eu sou superior ao homem. Então, Satã, ele usa dois argumentos. Primeiro, ele foi criado antes do homem. 2, ele é superior ao homem. E aí vem Satã e diz, na verdade, o homem é que tem que me adorar. Eu sou Satã, eu tenho que ser adorado. E Satã pede e ele quer a adoração dos homens. Vejam, meus amigos, olha aí a origem de todo o satanismo. A origem do satanismo está aí. E aí o que acontece? Vou concluir essa primeira parte da história. Então Micael, que é o anjo Miguel, ele fala para Satanás assim, Satanás, se você não se prostrar perante o homem, Hashem vai ficar irado contra você. Ou você se prostra perante o homem, ou Deus vai ficar irado. E aí, sabe o que Satã responde? Ele dá uma resposta que tem elementos de Isaías 14, versos 13 e 14. Satã diz assim, se ele, Deus, se irar contra mim, eu porei o meu trono acima das estrelas do céu e eu serei como o Altíssimo. Isso daí está no livro de Adão e Eva, capítulo 15, verso 3. E essa fala de Satanás, ou seja, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas do céu e eu serei como o Altíssimo, isso daí você encontra também em Isaías 14, versos 13 a 14. Então, Satã, ele faz isso, ele se rebela, e aí, por essa rebelião, vejam só, ele primeiro ficou com raiva do homem, depois ele se rebela contra o próprio Eterno. E aí o que acontece? Hashem fica irado contra Satã e Satanás é expulso juntamente com os seus anjos que aderiram àquela rebelião. Então Satanás ele foi o primeiro, mas outros aderiram e quiseram ficar maior do que o próprio Eterno, quiseram usurpar o poder. Aliás, na própria literatura religiosa da antiga Mesopotâmia, há vários textos falando sobre anjos que quiseram usurpar o poder do Deus principal. Então isso tem paralelos também na literatura religiosa da antiga Mesopotâmia. Então, o que acontece? Já que Satã foi expulso, porque ele não quis se prostrar perante o homem, Deus ficou irado, e aí ele tentou se rebelar contra Deus e foi expulso. O livro de Adão e Eva explica o seguinte, Satanás, já que ele foi expulso e perdeu a sua glória, o seu poder, o seu esplendor, Satanás ele arma, isso está no livro de Adão e Eva, Satanás arma um plano para que o homem pecasse no Jardim do Éden, que é a história que você conhece em Gênesis 3. Satanás arma esse plano e ele diz assim, eu quero fazer com que o homem peque, para quê? Para que o homem perca a alegria e a felicidade, tal como eu perdi. Vejam, Satanás perdeu a alegria e perdeu a felicidade por conta da sua rebelião. Então ele se apresenta como uma serpente para quê? Para fazer com que o homem peque. E aí o homem perde o paraíso, ele perde a alegria, ele perde a felicidade. E aí a gente vê essa loucura do mundo que nós vivemos hoje, maldade, violência, corrupção, desigualdades sociais, pobreza, fome, doenças, pessoas morrendo. Nós vemos esse mundo está um caos. Por quê? Porque isso foi uma vingança de Satanás contra o homem. E Satanás quer que o homem o adore, conforme eu falei sobre a origem do satanismo. E quem são os servos de Satanás? São todos aqueles que vivem em rebelião contra o Eterno. Esse pessoal aí que pratica idolatria, isso é satanismo, é rebelião contra o Eterno. Quem vive na imoralidade sexual, isso é rebelião contra o Eterno. Quem vive cometendo pecado de mentira, de engano,
quem faz o mal ao próximo, quem pratica violência, todas essas coisas são instrumentos de Satanás aqui na Terra. Satan quer que o homem se rebele. Tudo isso é rebelião. Meu irmão, minha irmã, não sei se você está entendendo a profundidade da mensagem de hoje. Existe rebelião terrível aqui na Terra contra o Eterno, ok? A rebelião contra o Eterno existe e ela é instrumentalizada por toda a maldade, por toda iniquidade que se opera. Então, Satan, ele tirou o paraíso, quer dizer, quem fez o homem perder o paraíso foi o Eterno, mas Satanás fez o homem pecar, para quê? Para que a morte entrasse no mundo. Nós sabemos que a pessoa vai morrer, vai ser julgada, e se estiver em rebelião, ela vai ser condenada. Então Satanás pensou, tal como eu perdi a minha alegria, eu perdi a minha felicidade, agora eu vou levar o homem, dizendo português claro, isso não está nesse livro, mas eu vou falar com minhas palavras. É como se Satanás falasse assim, já que eu fui pro buraco, eu vou levar o homem junto. Eu vou levar quem eu puder para as trevas comigo. E ele promove todo... O mundo está esse caos por isso. Isso é uma das causas do mal no mundo. Uma outra versão sobre a rebelião de Satan é uma versão diferente. Agora eu estou indo para uma segunda versão que está no segundo livro de Enoque, capítulo 29, versos 4 a 6. Nessa versão alternativa sobre a rebelião de Satanás, em 2 Enoque, a rebelião de Satanás não teria nada a ver com o homem. Satanás teria se rebelado no segundo dia da criação, ou seja, antes da criação do próprio homem. Então vejam, conforme nós acabamos de ver, no livro de Adão e Eva, a rebelião de Satanás está ligada à criação do homem, né? Satanás não quis se prostrar perante o homem e a mulher. No segundo livro de Enoque, capítulo 29, o homem nem tinha sido criado ainda, e antes da criação do homem, no segundo dia da criação do mundo, ocorre a rebelião de Satanás. Como? O texto não fala muita coisa, mas diz assim: mas uma ordem dos arcanjos se desviou junto à divisão que estava sob sua autoridade. Divisão é um exército celestial. Então, uma ordem dos arcanjos se desviou com uma divisão, ou seja, com uma legião que estava sob sua autoridade. E ele teve a ideia impossível. Olha só o que o demônio teve. Ele teve... isso aí, importante dizer. Isso que eu estou lendo é Deus falando. É Deus falando. Deus diz assim. Deus fala. E ele quem? Satanás. Ele teve a ideia impossível. Que ele pudesse colocar o seu trono mais alto do que as nuvens que estão acima da terra. E que ele pudesse se tornar igual ao meu poder. Isso daí é uma citação indireta de Isaías 14:14, no segundo livro de Enoque. Então, aí está dizendo o seguinte: havia arcanjos, eles se rebelaram e eles quiseram colocar um trono, que é o trono de Satanás, também chamado de Satanael, quiseram colocar o trono de Satanael acima das nuvens, acima do trono de Deus, e eles queriam igualar-se ao poder do próprio Eterno. E aí vem o verso 5 de 2 Enoque 29. E eu, o Eterno, e eu o lancei do alto, expulsei eles junto com os seus anjos, e ele estava voando no ar, incessantemente, acima do insondável. E assim eu criei os céus inteiros. E o terceiro dia chegou. Então entrou o terceiro dia,
Logo, dizem os estudiosos, se o terceiro dia chegou, então tudo isso ocorreu no segundo dia. É o que dizem os estudiosos. Então, são duas versões diferentes sobre a queda de Satanás. Ok? Existem outras teorias, essas são as principais. Mas eu cito ainda, por exemplo, o erudito judeu, porque muita gente acha que esse negócio de Satanás é invenção do Novo Testamento, é invenção cristã. Não, meus filhos, quem fala isso não sabe nada. Quem sabe disso não está estudando nada. Eu estou citando obras judaicas. Adão e Eva, Enoque. Vou citar agora o grande erudito judeu Howard Schwartz. Ele diz que a queda de Lúcifer, de Satanás, é explicada em Isaías 14 e em Ezequiel 28, que são os textos que nós estudamos acima. Então, ele fala que a queda de Lúcifer, de Satanás, está em Isaías 14 e Ezequiel 28. A obra judaica, Mikraot Gedolot, ela tem, né, está aqui na minha estante, os 29 volumes. O Rabino Rosenberg, quando ele vai traduzir Isaías 14, verso 12, ele traduz como uma referência a Lúcifer. Lúcifer, que é um outro nome para Satanás. Então, o erudito judeu Howard Schwartz, o erudito Rabino Rosenberg, na obra Mikraot Gedolot, fala sobre essa rebelião. Aliás, há uma farta literatura do Antigo Oriente Próximo de uma rebelião de seres celestiais tentando usurpar a autoridade de um ser maior, um ser supremo, que a gente sabe que é Hashem. Então, vejam só, alguns autores, eles dizem que Isaías 14 e Ezequiel 28 estão falando sobre Adão. Só que isso não pode ser, por quê? Porque se você olhar os pecados ali listados em Isaías 14 e em Ezequiel 28, aquilo ali não tem nada a ver com Adão, ok? Então tem alguns estudiosos que querem dizer que é Adão, mas não tem nada a ver. Essa tese já foi repelida há muito tempo pelos maiores eruditos. Então percebam, desde a expulsão do homem no Gan Eden, no Jardim do Éden, a morte passou para toda a humanidade por causa do pecado de Adão. Isso está em Romanos 5, verso 12. Então a morte e a serpente, que é a Satã, tornaram-se associadas uma à outra no pensamento bíblico. Repito, a morte, ela está associada a Satanás. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão, mas quem enganou o homem e a mulher foi o quê? Foi Satanás. Ok? Então isso também tem a ver com uma manobra de Satanás. Então todos esses motivos de escuridão, morte, doença, caos, tudo isso faz parte de um reino que, apesar de não ser explicado detalhadamente em Gênesis 3, isso se refere a Satã, que é o rebelde original. O primeiro rebelde que nós conhecemos na história é Satanás. E o rebelde original que é Satanás, ele é considerado arrogante, por quê? Porque ele quer se exaltar acima de Deus. Ele é um enganador, cujas atividades demonstram total antipatia por aqueles que são a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Satanás, ele quer fazer o mal para nós, por quê? Porque ele quer nos enganar, para que nós venhamos perder a glória de Deus, para que nós venhamos a nos esvaziar da presença de Deus, para que nós venhamos perder as bênçãos que ele tinha antes da rebelião. Então, a punição contra Satã está associada à morte, ao afastamento de Deus e ao domínio no reino dos mortos.
Isso será o destino dos ímpios. Vejam, na verdade, todos nós vamos morrer, mas depois da morte haverá um julgamento, e alguns serão, como disse Yeshua, irão para... Yeshua que disse, não sou eu, Yeshua disse, que eles irão para o fogo e o tormento eterno, preparados para Ra-Satã e os seus anjos. Então, haverá uma punição dos iníquos. Ok? Uma questão que nós também não podemos deixar de mencionar é que em Iov é Jó em hebraico, no livro de Jó, capítulos 1 e 2, ali Ra-Satã ele é descrito como um oficial, como uma espécie de promotor de justiça que tem a missão de reportar a Deus a desobediência do homem, e ele tem uma função de acusar. Então, no livro de Jó, Satanás ele não parece ali um arqui-inimigo de Deus, ele não parece um ser das trevas. Aparentemente, ele é um anjo, que ele é um oficial, ou seja, ele tem uma função, e a função dele é dizer a Deus sobre a desobediência do homem, e ele acusa o homem diante do trono de Hashem. Então, repito, parece que é só isso, ou seja, ele é um oficial que tem uma missão de acusar, e ele não seria um arqui-inimigo, nem de Deus, nem do homem. Porém, quando nós analisamos a literatura do judaísmo do Segundo Templo, nós percebemos que os judeus interpretavam o livro de Jó e outras passagens com um sentido um pouco diferente deste. Eles interpretavam o comportamento de Ra-Satã como uma oposição efetiva ao Eterno. Como se Ra-Satã estivesse realmente sendo um opositor e um inimigo do próprio Eterno. Daqui a pouco eu vou explicar mais à frente como explicar isso, porque parece que é uma contradição. Ué, mas como Satanás é inimigo de Deus, se Deus que criou Satanás, Deus criou o seu próprio inimigo? Isso parece uma contradição, mas nós veremos que não há contradição nenhuma, mas veremos isso mais à frente. Mas vejam só, na literatura do judaísmo do período do Segundo Templo, Satanás ele é descrito como alguém que se opõe a Deus. Por quê? Porque no livro de Jó, Deus vai e elogia Jó, Iov, em hebraico. Olha o meu servo Jó, ele é justo, ele é bom, ele é aquilo. Deus elogia Jó, e Satanás vai e diz algo contrário, desafiando Deus. Então, se você ler ali todo o contexto, parece que Deus elogia Jó e Satanás vai e discorda do próprio Deus. Ou seja, em outras palavras, ele ali se apresenta como alguém opondo-se às palavras de Deus. Deus vai e fala que Jó é justo. Satanás chega e diz, em outras palavras, não, ele não é justo coisa nenhuma. Ou seja, se Deus disse que Jó era justo, Satanás não poderia falar algo contrário. Ele teria que se curvar, mas ele vai e fala o contrário. Ou seja, ali é uma espécie de confronto. Ali ele bateu de frente contra Deus. Claro que eu vou explicar daqui a pouco que tudo isso ocorre com permissão de Deus. E nós veremos por quê. Isso daí não é que Deus está em pé de igualdade contra Satanás. Isso é claro que não. Não é isso que eu estou ensinando. Satanás não é nada. Basta Deus fazer assim que Satanás é aniquilado. Mas Satanás ele tem um propósito que nós veremos daqui a pouco. Mas repito, no livro de Jó houve uma interpretação no judaísmo do Segundo Templo, no sentido de que Ra-Satã ali, ele
quando Deus elogiou Jó, Satanás fala outra coisa, é como se Satanás batesse de frente, como ele se opusesse à vontade do próprio Deus. E pegando essa linha de uma oposição a Deus, os manuscritos do Mar Morto, eles trabalham muito que os eruditos chamam de cosmologia dualística, dizendo que nos manuscritos do Mar Morto há uma oposição entre Deus e Satanás, há um confronto. E gostaria de frisar aqui, meus amigos, Satanás não é equiparado a Deus, ele é um nada. Deus pode destruir ele imediatamente, mas essa oposição ocorre com a permissão de Deus e com um propósito que nós veremos daqui a pouco. Mas os manuscritos do Mar Morto, eles afirmam que Satanás também é um título para os demônios. Então, Satanás não é um simples acusador, ele é um demônio, e os manuscritos do Mar Morto, eles meio que usam Satanás como sinônimo de todos os demônios, né? Até aqui no Brasil a gente fala, o fulano tá com Satanás no corpo. Às vezes não é o chefão, às vezes é um demôniozinho de quinta categoria, mas também a gente pode usar Satanás como um título para todos os demônios, até porque Satã em hebraico significa acusador, ok? Então é aquele que acusa. No Testamento, no livro de Levi em aramaico, capítulo 3, verso 9, nos manuscritos do Mar Morto, está escrito assim: que nenhum Satã tenha domínio sobre mim. Então, é um pedido para que Satanás não tenha domínio, ou seja, está reconhecendo, e quem escreveu isso era um homem justo. Então, a ideia é, eu sou justo, eu tenho que Satanás não tenha domínio sobre mim. Ou seja, mesmo eu sendo justo, eu tenho que lutar contra Satanás. Mesmo sendo justo, repito, eu tenho que lutar contra Satanás para que ele não me domine. Manuscrito do Mar Morto ainda, 11q de Salmos, diz assim: nenhum Satã ou espírito impuro tenha domínio sobre mim. Então também é mais um pedido para que nós não sejamos dominados. Então nós vemos aí Satanás também como sinônimo do Shedim, dos demônios. Nós lemos ainda, por exemplo, no livro de Enoque, quando está sendo descrita a sua jornada celestial, ele fala que ele viu milhões de seres sobrenaturais diante do Eterno, chamado de Senhor dos Espíritos. E aí, 1 Enoque, capítulo 40, verso 7, ele diz assim: e ouvi a quarta voz afastando os satãs. Aí tá no plural. Em hebraico seria satanim. Mas vou traduzir aqui em português, não é? Esse livro também existe em grego, em etíope. E ouvi a quarta voz afastando os no plural, os satãs, e proibindo-os de vir perante o Senhor dos Espíritos para acusar os que habitam na terra. Então aqui Enoque está falando de satãs no plural, que tem a missão de acusar. Então eu estou mostrando aí que também não existe um conceito apenas de um. Houve o rebelde original, o primeiro Satã que nós falamos, a primeira rebelião, e depois ele levou outros anjos. Mas também é possível falar que todos eles são satãs, no plural, ok? Associando todos eles a satãs em um modo geral. Então existe Satã no sentido... Satã tem dois sentidos. Um, o líder de todos os demônios, mas também pode ser uma designação genérica de todos os demônios. E quando nós lemos o livro de Enoque e os manuscritos do Mar Morto, nós percebemos que nessas obras Satã não é um servo de Deus. Enquanto o judaísmo rabínico hoje diz que Satã é um mero servo de Deus, nos manuscritos do Mar Morto e no livro de Enoque, Satã e os demônios, eles exercem um certo papel de oposição a Deus. E nos manuscritos do Mar Morto,
e em Enoque, nós lemos sobre esse dualismo cósmico. O dualismo cósmico é esse intenso combate entre Hashem de um lado e Hashem e os seus anjos de um lado e Belial, que é a Satã, e os demônios do outro. Então isso é muito importante frisar, meus amigos. Hoje, quando nós lemos os rabinos falando sobre Satã, eles falam assim: Satã é um mero servo de Deus. Satã é um mero servo. Claro, em um sentido geral, Satã é servo, porque é óbvio que todos estão debaixo de Deus. Todo mundo é inferior a Deus, então todo mundo é servo de Deus em um sentido genérico. Mas os rabinos, eles menosprezam, os rabinos modernos, eles menosprezam Satã como se ele fosse um mero servo. Mas no livro de Enoque e nos manuscritos do Mar Morto, Satanás não é apenas um servo, mas ele tem um papel de bater de frente, ele é um opositor, ele se apresenta como um arqui-inimigo de Deus e do homem também. Daqui a pouco vou falar como isso não entra em contradição com nada, ok? Eu não esqueci, não. Vejam, no livro de Enoque, Satã também é chamado de Azazel. Então, Azazel é identificado como o próprio Satanás. Azazel, que aparece até na Torá, o nome, lembram? O bode para o Eterno e o bode para Azazel, no dia de Yom Kippur. Azazel, no livro de Enoque, é um sinônimo de Satanás. Então, por exemplo, eu cito estudiosos Nickelsburg e o James Van der Kam, eles dizem assim: o contexto atual parece identificar Satanás como Azazel. Talvez o título reflita o desenvolvimento da identidade de Satanás como tentador e o chefe dos demônios por excelência, como é atestado, por exemplo, no Novo Testamento. Vejam, meus amigos, o Novo Testamento fala de demônio, fala de Satanás, fala da antiga serpente, fala de Yeshua expulsando demônios direto. As pessoas ficam perplexas porque quando elas vão para o Tanar, o Antigo Testamento, não há muita referência a nada disso. Repito, quando você lê a Bíblia hebraica, há poucas referências. Quando você vai no Novo Testamento, há muitas e muitas referências. E as pessoas ficam perplexas. Uns chegam a dizer o absurdo. Uns que eu digo não são eruditos, não. É o estudioso, o estudioso não. É o pseudo falso intelectual. O falso intelectual acha que o Novo Testamento inventou tudo aquilo. Aí diz, o Novo Testamento é produto de Roma. O Novo Testamento inventou Satanás quando não existe nada disso no judaísmo. Meus amigos, quem fala isso, eu estou dizendo falso estudioso que nem estudioso é. Porque se você estudar, você vai ver amplas e amplas referências. Só para vocês entenderem, meus amigos, hoje eu estou dando uma breve introdução. A aula que eu gostaria de dar sobre isso demoraria aí umas 6 horas, 7, 8, no mínimo. Isso, 8 horas de aula só de introdução. Eu estou fazendo um mega compacto, mas o meu estudo não será exaustivo, ok? Eu até adianto. Isso é um tema muito profundo, eu estou dando centelhas, mas eu não tenho como esgotar isso pela limitação do tempo. Mas o que eu quero frisar é: toda a teologia da Brit Hadashah, do Novo Testamento, sobre Satanás e sobre os demônios, está pautada no judaísmo do período do Segundo Templo. E Nickelsburg e Van der Kam, que são grandes eruditos, ambos têm PhD, ambos falam e atestam isso. Vejam, no livro de Enoque, os vigilantes, que são os anjos rebeldes, eles compõem o exército de Azazel, de Satanás, ok? E o livro de Enoque, capítulo 69, lista os anjos caídos e reconta a história de Gênesis 6. Lembram? Os filhos de Elohim, Binei Elohim, os filhos de Elohim,
tiveram relação com as filhas dos homens. O livro de Enoque fala que esses filhos de Deus eram os anjos o quê? Caídos, ok? Uma tradição judaica, que está no livro de Jubileus, um outro livro judaico, também fala sobre o pecado no mundo entrando por culpa dos vigilantes, esses anjos caídos. O livro de Jubileus, capítulo 10, versos 11 a 13, fala que 9/10, ou seja, 90% dos vigilantes, os anjos caídos pecadores, 90% dos anjos caídos foram presos e aprisionados no abismo por conta dos seus crimes. 90% dos anjos caídos foram presos num abismo por conta dos seus crimes. E os 10% que sobraram? Jubileus fala que os 10% que sobraram, eles foram autorizados a permanecer na terra e fizessem parte e se sujeitassem a Satanás. E aí eles compõem o exército de Satanás. Satanás é chamado, em Jubileus também, de o chefe dos espíritos. Ou um nome que aparece muito, Mastema, em hebraico. Mastema é um nome para Hassatan que aparece em Jubileus. Mastema, em hebraico, significa inimizade, violência, malevolência, animosidade, hostilidade, odioso, acusador, anjo de acusação. Então, todos esses nomes de Mastema é Satanás. São nomes que dizem o caráter de Satanás. Mastema, Satanás, ele tem inimizade, ele promove o mal, tem animosidade, hostilidade, ódio, ele é o acusador, ok? Agora, segundo o livro de Jubileus, por que existe Hassatan? E por que 10% dos demônios estão aqui na Terra? Por quê? Por que o Eterno tem um arqui-inimigo? Vejam, Jubileus, ele dá uma explicação interessante, que os demônios são um meio para o Eterno julgar e testar a humanidade. Vejam, Satã, o Eterno podia matar Satã há muito tempo. Como que, se Satã é o mal, como que o Eterno criou Satanás sabendo de tudo isso, já que o Eterno ele conhece o futuro? A explicação do livro de Jubileus, do que você extrai do livro de Jubileus, é a seguinte: o Eterno usa Mastema, Satanás e os demônios para julgar e testar a humanidade. Vou falar aqui com minhas palavras. É como se o Eterno dissesse o seguinte: os demônios estão aqui na Terra e você tem que escolher a quem você vai servir. Ou você serve aos demônios ou você serve a mim, Hashem. Então, por exemplo, a pessoa que tem fraco e quer praticar imoralidade sexual, é como o Eterno dissesse assim: ou você tem uma pureza sexual e serve a mim. Ah, você quer praticar imoralidade sexual? Então você está na mão dos demônios. Então eles exercem esse jogo para julgar e testar, para tentar o homem. Por exemplo, é sobre a existência do mal, mas isso se aplica também à existência de Satanás. O Zohar explica o seguinte: por que o Eterno criou o mal? Isaías fala que o Eterno criou a luz e as trevas. E o Eterno criou o bem e também criou o mal. Ué, diz Isaías que o Eterno criou o mal. E aí vem a pergunta: por que o Eterno criou o mal se ele é bom? Se ele é bom, por que ele criou o mal? Parece uma contradição. Mas aí o Zohar explica o seguinte: isso é uma parábola. Havia um rei que ele tinha um filho que era o príncipe. E o príncipe iria herdar o trono do rei.
Então ele era um rei, ele tinha um filho, um príncipe, e ele iria herdar o trono, o príncipe. E o rei chegou para o príncipe e falou: você vai herdar o meu trono, mas você não pode praticar imoralidade sexual. E o príncipe falou assim: tudo bem, meu pai, eu nunca vou praticar imoralidade sexual, eu tô firme, eu nunca vou praticar. E aí o rei pensou o seguinte: será que meu filho é fiel a mim ou não? Será que ele me obedece ou não? E aí o que o rei faz? O rei contrata uma prostituta para tentar o filho do rei. E essa prostituta, ela é contratada para tentar o filho do rei, para saber se o filho do rei cai ou não cai na tentação. O que o Zohar quer explicar aí, nessa parábola, o rei é Hashem. O filho do rei somos nós. E a mulher contratada pelo rei é Satanás. Então vejam, tal como o rei usou aquela prostituta contratada para tentar o seu filho, e ele contratou a prostituta, o Eterno criou Satanás para nos testar, para ver se nós somos fiéis ou não. Então, de acordo com o livro de Jubileus, tudo é parte do plano de Deus. O Eterno está no controle de tudo. Até a própria criação de Satanás, ela foi criada por Deus, mas Deus depois ele vai proferir juízo contra os ímpios. Tal como nessa parábola do Zohar, se o filho dormir com a prostituta, ele perde a herança. Se ele for fiel, ele ganha a herança. Então, esse filho vai ser julgado tal como nós, ok? Então, nós temos que entender sobre isso, que Satanás ele não está em pé de igualdade com Deus, ele é inferior, mas ele foi criado com um propósito de tentar. E cabe a nós falarmos o quê? Cabe a nós falarmos não, ok? Não a Satanás. Um outro nome de Satanás é Belial ou Beliar nos manuscritos do Mar Morto. Belial ou Beliar significa perversidade ou maldade. E quando nós compulsamos os manuscritos do Mar Morto e a literatura pseudepígrafa, nós percebemos as características de Belial, que é Satanás. Por exemplo, Belial é chamado de anjo da maldade e governante deste mundo. Vejam, isso está em Martírio de Isaías, capítulo 2 e capítulo 4. Ele é o anjo da maldade e ele é o governante deste mundo. Essa é a mesma linguagem usada na Brit Hadashah, no Novo Testamento, dizendo que Satanás é o governante deste mundo, ele é o príncipe deste século, ele é o príncipe dessa era. Em Martírio de Isaías 1.8, Belial, Satanás, é chamado de o chefe dos poderes demoníacos. Então ele é o chefão de todos os demônios. No Testamento de Naftali, capítulo 2, e também no capítulo 3, fala que o Eterno tem uma vontade que está na Torá. Mas Belial quer fazer com que o homem viole a Torá e viole a vontade do Eterno. Então, mais uma vez, nós vemos esse dualismo cósmico. O Eterno tem a sua vontade na Torá. Belial, ele é contra a Torá, ele é contra o Eterno e quer fazer com que o homem desobedeça ao Eterno. No Testamento de Levi 19 e no Testamento de Yosef, capítulo 20, está dizendo que o caminho de Belial é um caminho de trevas em oposição à luz. Meus amigos, percebam tudo que eu estou falando, como isso se encaixa com o Novo Testamento. Não sei se vocês estão percebendo, hoje no final do shiur eu vou citar alguns versos do Novo Testamento, poucos, mas eu estou dando o panorama dessa literatura que muitos não conhecem, mas elas dão o pano de fundo teológico sobre o qual a Brit Hadashah, o Novo Testamento, foi erguido. Tudo isso que eu estou falando tem paralelos no Novo Testamento.
Por exemplo, o testamento de Asher, capítulo 6. Asher, no português, é o Aser, um dos patriarcas. Os anjos de Belial, eles são colocados contra os anjos de Hashem, de Adonai. Então, os anjos de Belial, eles são contra, eles estão em guerra contra os anjos de Adonai. No testamento de Yehudá 25, e testamento de Zevulun 9, e testamento de Levi, Belial é chamado de espírito do engano e do erro. Igual a Brit Hadashah fala, tudo isso que eu estou falando tem paralelos, espírito do engano e do erro. Ok? Ele é o mestre do engano, o mestre do erro, o pai da mentira, como nos ensina a Brit Hadashah. Nesses livros que eu citei, Testamento de Yehudá, Testamento de Zevulun e Testamento de Levi, ele é chamado de mestre do engano, mestre do erro. Nos manuscritos do Mar Morto, no documento de Damasco 16.5 e 1 QM 13.11, Belial, Satanás, é chamado de anjo da inimizade. Ele é chamado também de príncipe do reino da iniquidade. 1 QM 17.5.6. Príncipe do reino da iniquidade. Então existe um reino, Malhut Hashamayim, existe o reino dos céus, mas existe o reino da iniquidade, que é o reino de Satanás, que ele governa este mundo, como disse Yeshua, e disse Shaul Paulo também, o governante desse século, o príncipe desse século. Ele governa esse mundo, mas ele governa também um mundo espiritual para o qual os ímpios vão. Os ímpios vão para um mundo, então ele é o príncipe do reino da iniquidade. Neste mundo e também no mundo invisível, no mundo espiritual, o mundo em que irão os condenados. No manuscrito 1QM e 1QS, Satanás, Belial, ele é dito que ele tem um exército, tropas, exército de Belial, que são tropas contra os Bineior, contra os filhos da luz, que são da porção de Deus. Então, nesses manuscritos falam que Belial, Satanás, tem um exército e contra ele tem os filhos da luz, que são filhos de Deus, que tem um outro exército, e esses exércitos estão em guerra. No manuscrito 1QM 13.12, está escrito sobre Belial, Satanás: todos os espíritos de sua porção, os anjos da destruição, andam de acordo com os preceitos das trevas, e para eles estão todos os seus desejos. Então, associando aí os anjos da destruição. Nós lemos ainda nos manuscritos do Mar Morto que o reinado de Belial, ele existe e é na presente era, no Olam Hazé, na presente era, no mundo. Satanás, ele está no controle desse mundo. Há um manuscrito que diz, ano após ano, enquanto durar o domínio de Belial. Ou seja, nós já vimos no início do shiur que quem vai dar o golpe fatal em Satanás é o Mashiach. Yeshua veio, morreu, ressuscitou, ele deu o primeiro golpe, mas o golpe fatal será com a era messiânica, que vai acabar com tudo isso. Mas, repito, os manuscritos do Mar Morto dizem que ano após ano perdura o domínio de Belial. Belial, ele domina este mundo. O testamento de Levi 18.12 diz que Belial no futuro, ele será acorrentado por Hashem. E o testamento de Yehudá 25.3 diz que ele será lançado no fogo consumidor. Lançado no fogo. A Brit Hadashah fala direto que os ímpios serão lançados no fogo, Satanás será lançado no fogo. Repito, meus amigos, isso não é invenção da Brit Hadashah, isso está no testamento de Levi, testamento de Yehudá, que são obras judaicas, ok? Compostas até mesmo antes do Novo Testamento, ok? Rapidamente, um negócio que eu não poderia deixar de falar. A serpente no Gan Eden, nós já vimos que, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, verso 9,
Quem é a antiga serpente? Apocalipse 12, 9 fala que é Satanás. Só que de onde o Novo Testamento tirou isso? Ora, Apocalipse é uma revelação. Aquilo ali houve uma revelação de forma sobrenatural, ok? E aí a gente não pode discutir que a serpente é Satanás. Só que já havia também literatura antes do Novo Testamento, anterior, já havia literatura judaica anterior do Novo Testamento, associando a serpente a Satanás. Por exemplo, Oráculos Sibilinos 1,55 afirma que a serpente é a causa do engano. O engano entrou no mundo por conta de quem? Por conta da serpente. E nós sabemos aí que o engano está atrelado, conforme nós vimos, a Satanás. Então aí está dizendo que a serpente enganou, uma alusão a Satanás. O livro Sabedoria de Salomão, capítulo 2, verso 24, diz assim: pela inveja, esse texto é em grego, Sabedoria de Salomão 12, 24, pela inveja do diabolos. Diabolos é diabo, e diabo significa, em grego, adversário ou caluniador. Então vamos lá. Pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao seu reino a experimentam. Repetindo, pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Ora, se nós estudarmos Gênesis 3, a morte entrou no mundo por quê? Pelo pecado do homem e da mulher. E o pecado do homem e da mulher foi provocado por quem? Pela serpente. E aí, Sabedoria de Salomão diz que isso é obra de quem? Do diabo. Então, por exemplo, o estudioso Derek Brown, ele explica que o livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 2, verso 24, quando ele vai tratar de como a morte entrou no mundo, ele não fala serpente, mas ele está falando diabo, no contexto de Gênesis 3. E no contexto de Gênesis 3, a serpente, ela está o quê? Subentendida. Derek Brown, esse grande erudito de demonologia, ele diz assim: a sabedoria de Salomão implica que o diabo foi responsável pela introdução do mal no mundo. Então esse diabo é a serpente. O estudioso Michael Heiser diz assim: na Septuaginta sobre Jó, diabolos, ou seja, diabo, é usado para traduzir Satã em Jó, capítulos 1 e 2. A escolha da tradução faz sentido, ou seja, hebraico Satã e grego diabolos, diabo. E ele diz assim: o termo diabolos, diabo, significa caluniador. Como discutimos em um capítulo anterior, embora o Satã de Jó tivesse uma função legítima de promotor no conselho divino, ele ultrapassou os seus limites ao desafiar a avaliação de Deus sobre Jó, essencialmente caluniando a integridade de Deus. Michael Heiser, um grande estudioso, ele tem muitos livros sobre anjos, demônios, mundo espiritual. Ele é PhD, um autor top. Ele explica que no livro de Jó, com base em toda a literatura judaica, no livro de Jó, o Satã ali, ele é alguém que está desafiando e caluniando Deus. Por que caluniando Deus? Porque Deus falou, Jó é justo. Satanás diz, não, ele não é. Então, quando Satanás faz isso, Satanás está caluniando a própria integridade de Deus. É como se Satanás chamasse de Deus de mentiroso. Deus fala que Jó é justo, Satanás fala que ele não é coisa nenhuma. Então, Satanás ele está discordando de Deus, ele está caluniando as próprias palavras de Deus, ok?
O estudioso italiano Paolo Sacchi, ele diz assim, Paolo Sacchi, mesmo que no livro de sabedoria a serpente nunca seja nomeada, a afirmação de que Deus não criou a morte e que esta só entrou no mundo pela obra do diabo, Sabedoria 2:24, somente pode ser explicada pelo pensamento de que seja uma referência à história do Éden e à desobediência de Adão. No livro de Sabedoria, o diabo permanece apenas como a causa da morte, que é o mal por excelência. Então aí ele está dizendo que o livro Sabedoria de Salomão, ele fala do diabo e não fala sobre a serpente, mas no contexto, o diabo ali é a própria serpente que causa a desobediência de Adão, porque ele é a causa da morte, ele é a causa de um mal adentrar no mundo. Os manuscritos do Mar Morto também associam a serpente ao Sheol. Sheol é abismo, sepultura, mas também é entendido como o mundo dos mortos. O manuscrito 1QH11, ele fala que as portas do Sheol se abrem para todas as obras da serpente. As portas do Sheol se abrem para as obras da serpente. Repito, Sheol é a sepultura, mas também é o mundo espiritual. Então as portas do Sheol se abrem para as obras da serpente, se abrem para as obras de Satanás, manuscrito 1QH11. O manuscrito 1QH, ele também diz assim, as portas da cova se fecham sobre o que espera a injustiça, e os raios eternos sobre todos os espíritos da serpente. Então aí falando, os espíritos da serpente, a cova vai fechar para engolir os espíritos da serpente, e os espíritos da serpente são todos aqueles que fazem a vontade da serpente aqui na Terra. Ou seja, todos os ímpios, ok? Vejam, meus amigos, eu vou começar a me dirigir para o final desse estudo pela delimitação do tempo. Vou tentar concluir em uns 15 minutos, no máximo, mas eu teria muita coisa para citar aqui. Eu citaria ainda o manuscrito 4Q525, que não vai dar tempo. Citaria o Testamento de Dan, 5.6, o Testamento de Gad, 4.7, o Testamento de Naftali, 8.4, o Testamento de Asher, 3.2, o Testamento de Jó, que é fantástico para entendermos a natureza de Hassatan. O Testamento de Jó merece ser estudado, porque Satanás, ele aparece aí mais como um opositor aos homens do que um opositor a Deus. No Testamento de Jó, Satanás, ele é mais um opositor dos homens do que um opositor a Deus. Ele é a causa do engano dos homens. Ele vem para enganar o homem, para usar o livre-arbítrio do homem para enganá-lo. E o Testamento de Jó fala que Satanás é o diabo, pelo qual todos os homens são enganados. E ele é chamado também de o inimigo. Eu poderia citar vários textos, mas eu vou já dando uma pausa aqui. Mas para mostrar, eu dei alguns exemplos, mas eu teria outros para mostrar que toda a literatura do judaísmo do período do Segundo Templo, ela é calcada em Satanás e os demônios, em conceitos que foram usados na Brit Hadashah, no Novo Testamento. O Novo Testamento, tudo que você lê sobre demônios, sobre Belial, Baal-Zevuv, que é o Baal-Zebul, dragão, antiga serpente, todos esses conceitos eles já existiam. Então não existe essa história de que algumas pessoas sem noção dizem: o judaísmo tem um conceito diferente de Satanás, o judaísmo tem um conceito diferente do Novo Testamento. Não! O judaísmo do período do Segundo Templo tem um conceito que é totalmente compatível. Repito,
hoje eu não estou citando Talmud, nem Midrash, nem rabinos medievais, porque eu estou trabalhando somente com obras que são anteriores ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, ok? Eu estou pegando obras do primeiro século, anteriores ao Novo Testamento e outras mais anteriores ainda, ok? Algumas são até um pouquinho depois, mas são cópias de manuscritos originais que eram anteriores. Que fique bem claro, tem livros que eu citei que, sei lá, é um pouco 10 anos, 20 anos depois do Novo Testamento, mas a cópia é dessa data, o original é muito, muito, muito mais antigo, séculos antes, ok? Com base em tudo isso, para finalizarmos, eu gostaria de ler alguns textos da Brit Hadashah para dar um fecho em tudo que nós falamos. 1 Yohanan, 1 João 3,8, está escrito: quem comete pecado é de Hassatã, porque Hassatã era pecador desde o princípio. E por isso apareceu o Filho de Elohim, para destruir as obras de Hassatã. Para que veio Yeshua? Para desfazer as obras de Hassatã. Meu irmão, minha irmã, quem vive no pecado é instrumento de Satanás. É triste, mas é uma pessoa que faz parte do exército de Satanás aqui na terra. E Yeshua veio para quê? Para desfazer estas obras, para aniquilar todo o mal. Quem é firme com Yeshua se libertou das artimanhas, se libertou do engano. E na era messiânica haverá aí a vitória total. Cito ainda Yohanan, João 12:31, está dizendo: agora é o julgamento deste mundo. Agora o governante deste mundo foi expulso. Agora o governante foi expulso. Ué, mas Satanás ainda está atuando aí? Como ele foi expulso? Ele foi expulso na vida de todos aqueles que estão firmes em Yeshua. Quem está firme em Yeshua, o governante desse mundo, foi expulso. Agora, o governante desse mundo ainda age aqui na terra, ok? Porque ele é o príncipe desse mundo, ele é o governante deste mundo. Agora, quem está firme com Yeshua conseguiu o quê? Uma libertação da força das trevas. Eu não tenho tempo, mas para dar meu testemunho que é longo, mas eu não nasci cumprindo Torá, praticando, eu mesmo nunca fui macumbeiro, nunca fui feiticeiro, nunca fui isso, mas já tive muitas experiências com o mundo das trevas. Nunca fui, praticante dessas religiões, mas já tive muitas experiências com as forças das trevas. Isso é algo que existe, é algo que é real. E Yeshua é quem expulsa e aniquila todo o mal. Cito ainda 2 Coríntios 4:4. Para aqueles cujas mentes o Deus deste mundo, uma referência a Satã, para aqueles cujas mentes o Deus deste mundo cegou, a fim de que não crescem, para que a luz do evangelho da glória do Mashiach, que é a semelhança de Hashem, despontasse sobre eles. Ou seja, o texto está falando que o Deus deste mundo está cegando as pessoas. Há uma cegueira espiritual e as pessoas estão praticando o pecado por quê? Porque elas estão o quê? Totalmente cegas, ok? Totalmente cegas. Mateus 25:41, Yeshua diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o acusador e seus anjos. Yeshua está falando que os ímpios, eles serão lançados no fogo eterno, que está preparado para o acusador e os seus anjos. Então, uma alusão também a uma condenação dos ímpios que irão para o mesmo lugar do acusador e dos seus anjos. E qual é o destino do acusador e dos seus anjos?
Qual o destino de Satanás? Apocalipse, capítulo 20, verso 10, fala que depois do milênio, depois que Satanás ele é preso, fica 1000 anos preso, depois ele é solto, depois de tudo isso, Apocalipse 20, verso 10 diz, Apocalipse 20, 10, e o acusador que os seduziu foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estava também a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então aí está falando de uma condenação e um tormento eterno para Hassatã e seus anjos. E isso, gente, entra também, só para concluir, até no contexto da condenação dos homens. Porque o que acontece com os homens? Será que eles serão punidos eternamente? Ou será que depois eles serão aniquilados? Há uma teoria que diz o quê? Que quando o ser humano é condenado eternamente, ele será extinto, ele vai desaparecer. Mas há uma teoria que fala que o homem ele vai ser punido eternamente. E essa teoria de uma punição eterna, ela tem um certo sentido. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15, falam que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versos 14 e 15, falam que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Ou seja, o que acontece com o ímpio? É lançado no lago de fogo. E Apocalipse 20, verso 10, fala que no lago de fogo haverá tormento eterno de dia e de noite. Então, repetindo, Apocalipse fala que os ímpios serão lançados no lago de fogo. E logo depois Apocalipse fala que no lago de fogo haverá tormento eterno de dia e de noite. E Yeshua, em Mateus 25, 41, ele diz, então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o acusador e os seus anjos. Ou seja, muitos interpretam aí como uma referência a uma punição eterna. Repito, há duas correntes. Uma que diz que os ímpios, depois da condenação definitiva e do juízo final, há uma corrente que diz que eles serão aniquilados e há uma segunda corrente que diz que não, que eles serão punidos para todo o sempre. E essa punição eterna, ela teria base em Apocalipse 20, versos 14 e 15 e também no verso 10. E também em Mateus 25, 41. Também em Mateus 25, 46, que Yeshua fala sobre os ímpios. E eles irão para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Então aí Yeshua fala que os ímpios vão para o tormento eterno. Mateus 25, 46. É Yeshua dizendo, os ímpios irão para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. E cito ainda o erudito James Van Der Kam, dizendo que essa ideia de um castigo eterno para os ímpios, ela é mencionada por Flávio Josefo acerca da crença dos fariseus. Flávio Josefo, James Van Der Kam, ele cita aí Flávio Josefo, dizendo que Josefo escreveu que os fariseus criam em um castigo eterno para os ímpios. Então, meus irmãos, eu gostaria de concluir e fazer uma oração com vocês, dizendo o seguinte: nós estamos em um mundo mau. Eu nem preciso exemplificar, você vê fome, peste, morte, uma série de coisas aí, que é
o império de Satanás e dos seus demônios. Mas existe o Malhut Hashamayim, o reino dos céus, Malhut HaMashiach, o reino do Messias, que é o reino para os justos, o reino daqueles que estão com Yeshua. E existe essa batalha entre Bnei Or, os filhos da luz, e Bnei Rosher, os filhos das trevas. E nós temos que tomar uma posição. E eu quero fazer agora, sem mais delongas, uma oração e depois responder às suas perguntas. Mas uma oração para que nós tenhamos uma firmeza, uma autoridade espiritual e uma libertação para aqueles que precisam. Meu irmão, se concentre agora que nós vamos fazer uma oração que terá um impacto no mundo espiritual. Hashem, nós oramos a Ti, clamando. Eterno, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que Satã, ele mata, rouba, destrói, ele engana, ele seduz, ele cegou o entendimento das pessoas para que não crescem na glória do Evangelho de Mashiach. Por isso eu clamo a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Quebra os grilhões demoníacos, quebra as cadeias que fazem com que as pessoas e muitos que nos ouvem vivam uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida de imoralidade sexual, uma vida de mentira, uma vida de calúnia, uma vida de soberba, de arrogância, de inveja, de maldade, de violência, de língua má, de avareza, de falta de amor pelo próximo, de falta de amor pelos perdidos, de maldade no coração. Eterno, traga libertação, não pelo meu nome, mas pelo nome poderoso de Meler HaMashiach, do Rei Messias. Eterno, nós clamamos, Pai, que essas pessoas que nos ouvem, que elas, porventura, as que precisam de libertação, que a libertação venha. E aqueles que já te conhecem, que tenham firmeza, que não venham a ser seduzidos, pois nós lemos na Brit Hadashah que haveria a operação do engano, a operação do erro, e se possível, até mesmo os eleitos seriam enganados. Eterno, ajuda-nos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que nós enxerguemos o invisível, para que nós enxerguemos esse mundo que os nossos olhos naturais não veem, mas essa realidade é presente, ela é real e nós precisamos quebrar toda a estrutura de poder do adversário pela força de Yeshua HaMashiach, que nós possamos alcançar, Pai, uma elevação espiritual. Tenha misericórdia e liberta, Pai, liberta, cura pelo poder de Yeshua HaMashiach e faça com que nós venhamos a viver em obediência, pois a desobediência, a transgressão, a iniquidade é o alimento que Satã gosta. Aqueles que vivem na hipocrisia, falam da palavra de Hashem, mas não vivem o que pregam. Tudo isso é operação do engano, tudo isso é operação do erro, tudo isso é operação satânica aqui na terra. Eterno, muita gente vive o que não prega, muita gente fala, mas não faz o que vive, não pratica aquilo que fala. Eterno, tenha compaixão, cura, liberta, e que todos nós possamos vencer essa guerra espiritual. Shaul falou que combateu o bom combate, e o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas o nosso bom combate é contra os principados e potestades, é contra Satã e as suas hostes malignas. Nós oramos pela tua proteção, pela tua bênção, e que nós não venhamos a ser enganados por Satã. Nós oramos no maravilhoso nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém.